Olá, doutor. Oi, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo na live, doutor. É uma honra, uma satisfação estar aqui recebendo os conhecimentos e a presença do doutor. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui também. Obrigada, doutor. Pessoal, é difícil alguém não conhecer o doutor Eduardo Cabete, mas eu vou ler aqui um breve currículo dele. O doutor Eduardo Luiz Cabete, ele é delegado de polícia aposentado, parecerista e consultor jurídico, mestre em Direito Social, pós-graduado em Direito Penal e Criminologia, professor de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia, Medicina Legal, legislação penal e processual penal especial, na graduação e na pós-graduação da Unisal, é membro do grupo de pesquisa de ética e direitos fundamentais do programa de mestrado do Unisal. Que maravilha! E foi meu ex-professor, e uma vez professor, sempre professor, porque os exemplos a gente carrega, o que foi ensinado em sala de aula, para mim é muito gratificante. Obrigado, mãe. Estou às ordens aí para fazer os esclarecimentos, divulgação aí do trabalho. Com certeza. Olha só, pessoal, hoje a nossa live vai versar sobre a judicialização do aborto, conforme a gente já veio noticiando durante a semana. Ela é baseada nesse livro fantástico do Dr. Cabete, que tem o nome mesmo, Judicialização do Aborto, o Direito em Caminhos Tortos. Será que o direito está em caminhos tortos? E hoje a gente vai ouvir do doutor, porque eu li essa obra maravilhosa, fiz, assim, vários apontamentos, questões relacionadas ao BPF, ao livro, não porque me tenham deixado questões, mas até para que vocês conheçam um pouco mais. Mas, olha, vale muitíssimo a pena. Parabéns pela obra, viu, doutor? Fantástico. Obrigado. Deu uma cortadinha, você falou, não sei se você falou alguma coisa, deu uma cortada. Tá, deu uma pequena cortada, eu falei fantástica obra. Para mim é muito gratificante. Doutor, vamos lá. O que versa o livro? Por que o questionamento dessa ABPF 442? Sim. A questão do aborto, né, da descriminalização, da liberação do aborto, né, ela, logicamente, que tem um limite de discussão, né, que o aborto ele é previsto, na verdade, em 3 dispositivos como crime, né, sendo que existem 4 crimes de aborto, né, embora sejam 3 dispositivos. No artigo 124 do Código Penal, ele tem 2 modalidades ali de aborto, o autoaborto e o aborto consentido, né? No artigo 126, nós temos o aborto com o consentimento da gestante, provocado, né? E no artigo 125, nós temos o crime mais grave, que é o aborto sem o consentimento da gestante, né? Então, só para um início, assim, né, para a gente delimitar a discussão do tema, né? A discussão do tema pela liberação ou não da criminalização do aborto, ela se foca nos artigos 124 e 126. Não se chegou à loucura de pretender descriminalizar o aborto sem o consentimento da gestante. Seria não somente um ataque à vida intrauterina, mas até mesmo à integridade física, à liberdade da mulher também grávida, né? Aí, a esse ponto ainda não se chegou. Eu digo isso assim, ainda não se chegou no Brasil. Mas na história existe essa hipótese já legislada e aplicada. Por exemplo, na China, né? Era comum isso, a quantidade de filhos regulada, e se alguém engravidasse fora daquela quantidade, obrigava a abortar. Pegava a força a mulher e abortava. Então, quer dizer, imaginar que isso não é possível, não é provável, né? Aqui na nossa civilização não é provável isso, mas possível é. Tanto que já teve país que teve isso daí. Essa política hoje, na China, segundo consta, não existe mais, né? Mas já existiu.
E isso não estou falando de coisa assim, porque é na China antiga, não, foi agora. Né? Há pouco tempo agora é que parou. Né? E não por nenhum motivo ético, mas por uma questão de que conseguiu-se um equilíbrio populacional e acharam que então estava bom. Né? Então, quer dizer, é até possível, não, um negócio desse, mas graças a Deus isso aí ninguém pensou. Então a discussão é nessa área. Essa discussão, na realidade, porque a gente fala assim, a judicialização do aborto, o direito em caminhos tortos. Essa discussão, ela teria que se dar, o lugar correto dela, né, o locus, seria o poder legislativo, né, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. Lá é o local para isso. Lá estão os representantes do povo, do voto popular. Né? O poder judiciário, ele é um poder legítimo, mas a sua legitimação não é propriamente democrática no sentido popular. O juiz e mesmo os membros do Supremo, eles são nomeados, né? Os membros do Supremo são nomeados, os juízes prestam concurso público, ninguém votou neles. Né? Então eles não têm legitimação política. Né? E por isso existe uma divisão de poderes, cada um faz uma coisa. Né? Então você tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Isso desde que o Montesquieu lá falou sobre essa divisão ou repartição de poderes, né? E também onde esses poderes, um é o freio ou contrapeso, né, do outro poder. Então, quando uma questão, a gente fala do direito por caminho histórico, quando uma questão que é tipicamente para ser discutida no poder legislativo, as pessoas, ao encontrarem alguma dificuldade no poder legislativo de satisfazer suas pretensões, que até ter pretensões de praticamente de qualquer natureza é legítimo. Né? Mas quando encontra uma barreira ali, a pessoa desviar o caminho, ou o grupo, né? E ir para o judiciário, né? Judicializando uma questão que é tipicamente legislativa, isso é tomar um caminho torto, porque viola, clara e evidentemente, o devido processo legislativo, a tripartição dos poderes, essas coisas. Então, basicamente, é isso que a gente demonstra. Um dos pontos, né? Com certeza. Muito interessante, doutor, recebendo bastante elogios aí, isso é muito bom, muito querido, os alunos do doutor. Doutor, com relação à DPF, a essa DPF 442, no bojo do livro do doutor, o doutor fala da falta de legitimidade do tema e também da falta de representatividade de quem impetrou. O doutor podia falar um pouco para todos nós sobre? Sim. Então, isso a gente tem dois aspectos, né? Então, um eu já praticamente falei, mas apenas não dei nome, vamos dizer, aos bois, né? Foi um partido político que ingressou com essa DPF 442, né? Que é o PSOL, né? É claro que não vou discutir que juridicamente um partido político qualquer, inclusive o PSOL, que é um partido nanico, é um partido pequeno, né? Com representatividade assim, muito pequena, ele tem muito poucos deputados, não tem um único senador. Então, o partido, politicamente, ele não representa quase que nada. Né? Mas é um partido e a lei permite que ele ingresse com uma ADPF. Juridicamente, ele tem legitimidade. Né? Mas quando a gente fala em ilegitimidade, é do recurso que é usado. Porque o partido político, então, ele deveria, embora ele seja um partido nanico, mas claro que ele pode fazer alianças com outros partidos. Né? Inclusive partidos de esquerda, como ele mesmo. Né? Que tem partidos grandes lá. Né? Por exemplo, PT e outros. Né? Então, ele poderia, perfeitamente, e já o fez, tentar, pelos trâmites legislativos, que são legítimos, aprovar lá a liberação do aborto. Então, ele tentou, não conseguiu. Ao invés de perceber que realmente não é uma aspiração do povo brasileiro, tal como acaba espelhado pela reação dos representantes do povo. Porque os políticos, eles podem ter 1000 defeitos,
mas na hora de votar alguma coisa, eles são influenciados pelos seus eleitores. Né? Daí, esse é o lado bom, né, da representatividade popular. E é isso que significa uma democracia representativa. Se a gente matar isso daí, acabou então. Então não existe democracia representativa nenhuma. Né? Realmente os políticos têm que depender dos votos deles. Né? E por que os políticos têm uma dificuldade para acatar essa tese aí de liberação do aborto? Porque pesquisas são feitas no Brasil já há muito tempo sobre como a população encara isso, né, de liberar o aborto e tal. Feitas, inclusive, por partidos, por ONGs que querem a liberação do aborto. Mas, se são feitas seriamente, né, aí quando são divulgadas, o que dá? Dá uma variação, que tem muitas pesquisas, mas dá uma variação, assim, de no mínimo que você acha, 60% da população brasileira é contra a liberação. E algumas pesquisas onde você acha número máximo, né, as que mais dá pessoas contra, chega a 80%, 89%, dependendo da região. Ou seja, nós temos o quê? Quando eu falo da falta de representatividade, de legitimidade, eu não estou falando juridicamente, exclusivamente. Eu estou falando politicamente. Né? Um partido nanico representando uma minoria, que é uma minoria barulhenta, mas é uma minoria muito minoritária, contornando o caminho legítimo, né, do processo legislativo e buscando no judiciário que claramente não conseguiria. E agora o pior de tudo isso é que é contra, se por acaso o legislativo estivesse agindo contra os anseios populares, até eu acho que tudo bem. Mas não é o caso. Na verdade, pelas pesquisas de opinião que a gente tem, o legislativo está agindo de acordo com os anseios populares, muito majoritários. Né? Então, isso é que dá a ilegitimidade dessa conduta. Né? Um partido sem representação, na realidade, baseado numa vontade de uma minoria minúscula, indo contra uma decisão do poder legítimo para tomar essa decisão, através de um caminho errado, onde ele quebra a tripartição de poderes, né? E contra a vontade da grande maioria da população brasileira. Embora essa maioria seja uma maioria muito silenciosa. E aí vem uma segunda ilegitimidade, né? Que é o segundo ponto que eu falava. Houve umas audiências públicas, né, que o STF fez a respeito do tema. Então, pessoas podiam se inscrever, ou organizações, né, entidades, para defender tanto a liberação como a não liberação do aborto. Muito bem. O que aconteceu nessas audiências? O número de entidades e pessoas que se inscreveram, principalmente entidades, ONGs, esse tipo de coisa, que se inscreveram em defesa da liberação do aborto, foi mais que o dobro do que o número de pessoas e entidades que se inscreveram em favor da não liberação. Isso é uma anomalia. Por que é uma anomalia? Porque se em algumas pesquisas mais de 80% da população, em outras, na pior das hipóteses, mais de 60% da população brasileira é contrária ao aborto, como que acontece isso? De chegar na audiência pública, você ter mais do que o dobro de pessoas defendendo a liberação do aborto e a fala daqueles que são contra ser muito menor. E aí o STF fez uma outra coisa interessante aí que é inexplicável. Viu isso daí? Por que não dividiu os tempos? Então, tudo bem, tem não sei quantas mil entidades a favor do aborto. Então tá, mas aí vai dividir o tempo, tempos iguais, e aí esses aqui tem menos gênero vão falar mais, o outro tem mais gênero, mas cada um fala menos. Não, os tempos foram divididos iguais. Isso gerou uma desigualdade tremenda. É como se num processo você desse 1 hora para um advogado falar e 15 minutos para o outro. Então aí já claramente fica evidenciado um ativismo judicial, porque se houvesse uma preocupação realmente
de tratar de maneira igualitária a questão, se houvesse um interesse da corte em se informar sobre pegar subsídios, né, para tomar uma decisão justa, né, de maneira imparcial, teria sido feito isso. Não foi feito. E o pior de todos os sintomas é que nessas audiências públicas foram admitidos como amicus curiae, que se pode traduzir, né, de maneira livre, como amigo da corte, entidades que praticam em solo brasileiro aborto, porque são partícipes de aborto, porque fornecem pelo correio para brasileiras, inclusive menores de idade. E isso documentado nos autos, por uma ONG chamada Conectas, admitindo isso. E o STF, então, com ciência. Você não tem ciência, né, de repente, mas com ciência disso. Essa ONG Conectas admitiu que uma outra ONG chama Women on Waves e Women on Web, elas forneciam medicamentos abortivos para mulheres no Brasil, inclusive crianças, crianças e adolescentes, para fazerem abortos em casa, sob aquela coisa do aborto seguro, que não existe. Como você vai fazer um aborto em casa seguro, né, com medicamento? Esse tipo de conduta é crime. O crime do artigo 124 do Código Penal, ele não admite coautoria, mas ele admite participação, que é, por exemplo, esse auxílio, né? Você fornece o medicamento. Então, essas são atividades criminosas. No mínimo, se você abre esse site da Women's on Web, tem em português. Eu indico no livro o site. Você abre o site em português, tem uma puta de uma propaganda de remédios, medicamentos, meios abortivos. E isso no Brasil é previsto como contravenção penal, no artigo 20 da Lei de Contravenções Penais. Ou seja, não são entidades, não estou aqui falando, mas não pode defender a liberação do aborto. Claro que pode. Você pode defender o que quiser. A liberação de drogas, a liberação do aborto, a liberação até do homicídio, se você quiser defender. Né? Mas essa defesa é assim, por exemplo, vamos pegar o homicídio, que é uma coisa mais gritante. Né? Assim, eu acho que eu sou tipo Marquês de Sade. Né? É um direito humano, né? A pessoa liberar suas forças mais selvagens. Né? E coartar isso é uma ofensa. Eu começo a defender isso aí. Eu acho que essas forças mais selvagens, inclusive, deve constar como um direito de eu, por exemplo, querer matar uma pessoa por prazer sexual. Eu li demais o site, fiquei louco. Eu posso defender isso? Posso. Abstratamente eu posso defender. Agora, antes que eu ganhe essa questão, eu nunca vou ganhar, eu acho, né? Deus queira que não. Mas antes que eu ganhe esse debate defendendo o homicídio, e eu cometer homicídio, bom, aí não. É a mesma coisa eu ir numa marcha para liberar a maconha. Eu posso ir na marcha liberar a maconha? Claro que posso. Eu posso organizar uma marcha para liberar a maconha? Lógico que eu posso. Agora, eu posso vender maconha na marcha? Bom, aí não. Eu falo, né? Eu tenho que... em perspectiva. Né? Eu vou defender uma ideia para mudar a lei, mas não praticar o crime enquanto a lei ainda é válida. Então, uma pessoa que está praticando o crime, que é criminosa, ela não pode ser, em latim, amicus curiae. Amigo da corte, criminoso, seria a mesma coisa no caso da droga, já que a gente está falando, da gente convidar o Fernandinho Beiramar, o Marcola, ou o PCC, enquanto uma entidade, a participar do debate de liberação das drogas. É a mesmíssima coisa, a mesma situação. Então, é uma situação até vergonhosa isso. E que revela uma parcialidade tremenda nisso. Não é? Porque qualquer situação, se fizesse isso com seriedade, você não admitiria. Falei, não, peraí. Essa ONG, tudo bem, tá? Ela pode atuar lá na Holanda, não sei onde é liberado. Agora, aqui no Brasil, ela tá praticando crime. Então, eu não vou admiti-la aqui como amicus curiae, não dá. É a Corte Suprema do país. O amigo dela é um criminoso. Né? Porque, por enquanto, mas nós vamos liberar. Bom, aí, então, eles poderão fazer o que quiser. Mas agora, não.
E até digo mais, eu acho que não poderão. Porque mesmo que libere o aborto, ele terá que ser feito por médico, no hospital, não do jeito que eles fazem, que é fornecendo medicamento para a pessoa fazer o aborto em casa de maneira precária, sob a alegação de que seria um aborto seguro, que é mentira, mentira desonrosa, né? Então, esses são os aspectos de ilegitimidade, né, que saltam aos olhos, né, até por parte do Supremo, de uma parcialidade assim medonha. Né? Com certeza, doutor, com certeza. E olha só, o nosso querido amigo, doutor Luiz Cardoso, um abraço, doutor Cardoso. Ele pergunta o seguinte, doutor Cardoso, um abraço para ele. Mas não constituiria apologia ao crime, mesmo que de forma indireta? Ele perguntou para o doutor. Apologia, né? Apologia ao crime. Eu creio que não, né? Apenas a defesa da mudança da lei, tem que ficar bem claro isso, né? Quando eu defendo, eu falo assim, olha, enquanto o aborto é criminalizado no Brasil, nós não devemos praticar aborto. Eu aceito isso como até uma premissa do debate. Né? O aborto, eu aceito até para o debate, é até uma coisa assim, vamos dizer, que faz parte da lógica. A premissa para que eu discuta, por exemplo, a descriminalização do aborto, é que o aborto seja crime. Então, a primeira premissa que eu reconheço, num debate, e não sendo um criminoso, ou fazendo apologia ao crime, ou ao criminoso, é afirmar o aborto é crime. E eu reconheço que ele é crime, mas eu quero que mude. Querer que mude é um direito de cada um. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, a gente pode discutir. Né? Eu reconheço que é crime traficar drogas, vender drogas. É uma premissa para a discussão lícita, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Tem essa premissa inicial. Partindo dessa premissa, eu discuto. Agora, se eu já trafico droga, agora, na vigência da lei, aí não, eu estou negando o direito. Né? Se eu falo, faço aqui uma apologia ao Fernandinho Beiramar, não, ele é um revolucionário, ele é um visionário, e não sei o quê. Bom, aí eu estou fazendo apologia ao criminoso. Aí é diferente, né? Acho que esse é o limite. Não, quero botar um legalzinho, né? Cardoso, querido, o professor, um abraço. Duas é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Eu fui começar a dar aula lá no Unisal, ele me chamou por conta dele, na casa dele, vou falar aqui no ar, mas eu falei numa palestra lá no Unisal mesmo, mas vou aproveitar que tem mais gente aqui na internet. Ele me chamou na casa dele, pra você ter uma ideia, por conta dele, eu não pedi, ele me chamou. E me passou lá as anotações de aula dele, que eu ia dar aula de processo penal, que era a matéria dele. Me passou, me orientou um monte de coisa que eu nunca tinha dado aula, era a primeira vez. Por conta dele, num final de semana, ficou lá de tarde me explicando as coisas, passando materiais que ele já tinha para facilitar a minha vida, tudo. Entendeu? É um sujeito espetacular. Doutor Cardoso é fantástico mesmo. Ele lecionou para mim na época que o doutor também lecionou. Doutor Cardoso, grande amigo, já fiz uma live também com ele. Vamos fazer outra amanhã. Amanhã temos uma live também com o doutor Cardoso. Segunda que eu faço com ele. Muito bom. Muito querido. Obrigado, doutor Cardoso, por estar presente aqui conosco. Doutor, com relação, eu achei bem interessante uma citação da página 31 aqui, que eu vou ler esse pedaço aqui. Interessantíssimo. Que fala sobre o direito de extermínio. O nome adequado, abre aspas, deveria ser direito ao extermínio. Deixa eu começar a expressão inteira. De Angotti Neto. Ele diz o seguinte: a expressão direitos reprodutivos merece atenção especial, pois de reprodutivos nada tem de fato, a não ser que o direito de reproduzir significasse o direito de evitar um aborto para a criança, fruto da produção nascer. Contudo, a expressão é utilizada para comunicar a vontade de destruir fetos e bebês, justamente fruto da reprodução. É como se eu intentasse a ridícula expressão direitos dietéticos para fazer uma greve de fome ou direitos sexuais para, em seguida, optar pelo celibato. Doutor, tirando essa parte aqui,
como uma introdução para a pergunta. O doutor acha que as políticas e ideologias progressistas ela tem atrapalhado ou obnubilado, jogado uma cortina de fumaça na real intenção dessa ADPF? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa ideia, né, que se chama progressista na liberação do aborto, você vai sempre perceber o seguinte, não é só na questão da ADPF que tem uma cortina de fumaça. É uma cortina de fumaça constante. Porque, por exemplo, as pessoas são até mesmo instruídas ao fazer, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa live com você por minha conta, com as minhas ideias. Mas as pessoas têm uma espécie de treinamento. Você nunca vai ver alguém defendendo o aborto usar a palavra aborto. Eles vão falar interrupção voluntária da gravidez. Jamais eles vão falar aborto. Eles nunca vão falar um ovo humano, um embrião humano, um feto humano. Ou pior ainda, um bebê. Nunca vão falar. Eles vão falar produto da concepção. O que é isso? É um uso eufemístico da linguagem, para não chocar o público. Porque quando eu falo aborto, ou se eu falo matar uma criança no útero, que é a realidade do que se está pretendendo. Mas se eu sou sincero, e vou defender sinceramente as minhas ideias, então acho que eu devo falar a realidade. Mas o sujeito vai usar eufemismo, isso ocorre o tempo inteiro. Não é assim, uma coisa isolada. É todo o tempo. Né? Isso é comunismo. Essa expressão mesmo, né? Direitos reprodutivos. Ela é uma expressão que, na realidade, como o Hélio Angotti, é o Hélio Angotti Neto, ele é um médico, ele é um bioeticista excelente, ele tem livros excelentes sobre bioética, é um dos maiores bioeticistas no momento que eu conheço. Não. Ele é um excelente profissional. Ele, quando ele expõe isso daí, né, os direitos reprodutivos. Então, se você for verificar, o que acontece? Você vai perceber que essa expressão, direitos reprodutivos, é algo que não tem substância nenhuma. Como a gente diz, é um flatus vocis. Né? Porque, olha só, se a gente trabalha com aquele negócio, né, você tem o símbolo, o significado e o referente. O referente é aquilo no mundo real. Então, por exemplo, o símbolo, a palavra vaca, vamos supor. Né? O significado, aí eu vou lá no dicionário e vejo. Vaca é um animal do grupo vacum, mamífero, não sei o quê, Então eu já sei, teoricamente, que é uma vaca. Agora, o que é o referente? Existe? Existe. É a vaca que eu vou ver de verdade lá no campo. Certo? Agora, você pega essa expressão, né, direitos reprodutivos. Bom, então você tem aqui a expressão é o símbolo. Se eu procuro direitos e reprodutivos no dicionário, eu vou ter lá os significados dessas palavras. Agora, vamos tentar achar isso na realidade? Jogando na questão do aborto? É impossível. A gente acha exatamente o contrário, que é a eliminação da vida e a não reprodução. Né? Então, essa expressão, por exemplo, é um exemplo, agora não é nem de eufemismo, mas de uma expressão absolutamente vazia. Você faz uma análise dessa aqui, que poderia chamar de semiótica, né? Partindo do simbolismo, né? Você percebe que ela não tem significado nenhum. Não, ela tem significado, mas ela não tem referente na realidade. Boa. Espetacular. É vazio. Vazio. É a corrupção da linguagem, né, doutor? Eu achei interessante. Exatamente. Que no livro do doutor, agora eu tirei ele daqui. No livro do doutor, o doutor cita um livro que eu li, que é muito interessante, que de Carl Jung, que é O Homem e seus Símbolos. E Jung também trata dessa forma também de trazer à linguagem algo do subconsciente. E como o doutor explicou, a corrupção da linguagem tem levado à corrupção de ideias que seriam
ideias que fortaleceriam o Estado democrático de direito, pelo contrário, está esgarçando, não é? Isso. Quando você corrompe a linguagem dessa forma, né, você, logicamente, que você vai afetar, primeiro, a verdade do seu discurso, né? Então, quer dizer, a partir daí, tudo é uma espécie de magia, de enganação, né? Como é que chama aquele truque que você faz com as mãos, né? De manipulação. E isso não pode, a democracia não pode ser baseada nesse tipo de coisa, né? Ela tem que ser baseada na verdade. Ainda que você tenha conflitos entre várias concepções para chegar lá a uma verdade, mas tem que ser pelo menos sincero, né? Com certeza, com certeza. E algo bem interessante que eu também notei no livro, que o doutor utilizou a Anne Rand, que é uma autora que eu gosto muito, e do livro A Virtude do Egoísmo, e a gente pensa que as pessoas, quando elas não utilizam a palavra feto, concepto, né? Que o Pacto de São José da Costa Rica já protege a pessoa humana desde a concepção, né? E ela diz que as pessoas vão se tornando cada vez mais egoístas, né? Até a hora, como o doutor falou, que vai haver a vontade pela vontade, é isso que ela diz, né? Minha vontade de ter, a sua vontade, então eu vou roubar para ter. Eu acho muito interessante essa colocação do doutor, muito interessante. Isso. A realidade, né, ela cede espaço para a vontade, né? Então, quer dizer, eu vou dizer o quê? Que nem nessa discussão, por exemplo, se é vida humana ou não é, né? Bom, primeiro, vida, assim, biologicamente e medicamente é impossível você afirmar que um ovo, embrião ou feto não seja vida. Até uma planta é vida, né? Então não tem como. Ele se alimenta, ele se desenvolve, tem todas as características de vida. Não tem como. A genética e a biologia já comprovaram que, além de ser vida, é uma vida independente. Não independente no sentido que pode sobreviver fora do útero, não é nesse sentido. Mas independente no sentido de que não é o indivíduo pai, nem o indivíduo mãe. É um terceiro indivíduo. Geneticamente é outra pessoa já. Não é a mesma pessoa. Portanto, não é parte, por exemplo, do corpo da mulher, como alguns dizem. Não é. E, em terceiro lugar, eu acho que é uma das coisas mais importantes, ontologicamente falando, quer dizer, o ser em si. O que é esse ser? Então, é vida. É independente. É autônoma. Né? É individualizada. E que vida é essa? Só pode ser uma vida humana. Porque nós nunca vimos nascer de uma mulher, sei lá, um abacate, uma pomba, não é verdade? Um cavalo. Isso nunca aconteceu. Então, obviamente, não tem como você dizer assim, não é uma vida humana isso aí. Não, é vida, é humana e é independente. E o que nos mostrou isso foi exatamente ao contrário do que dizem. Fala assim, não, esses pró-vida aí e tal, eles são obscurantistas, estão baseados em fundamentalismos religiosos. Só vamos ver se é verdade. Se você vai ver a história, inclusive da Igreja Católica, que tem grandes pensadores, você vai ver que esses grandes pensadores, eles pecaram. Não estou falando no sentido religioso, estou falando no sentido que eles erraram magistralmente. Porque eles começaram a discutir se a vida humana intrauterina, essa aí que a gente está discutindo agora, pessoas como Santo Agostinho, São Tomás, são santos da igreja. E eles começaram a discutir isso daí e chegavam a certas conclusões assim. Não, só depois de não sei quantos meses é que se infunde a alma e aí tem proteção. Quer dizer, quando morria ou quando se abortasse, qualquer coisa, era algo que era considerado, na linguagem teológica, teológica ou moral, adiafórico. Vem de adiáforon. O que quer dizer isso? Irrelevante. Uma coisa assim que não é boa, nem má. Sabe? Por exemplo, né? É bom você descascar uma laranja fazendo daquele jeito bonitinho,
né, que vai descascando a casca inteirinha, ou descascar, que nem eu descasco, tudo aos pedaços. Mas não é bom nem mal, isso é uma coisa adiafórica, não é uma questão moral, Sim, certo? boa. Então, Certo. para Santo Agostinho, São Tomás, e então, portanto, para a doutrina da Igreja Católica, nos seus primórdios, o aborto, até certo período, ele era adiafórico. Chegou-se até alguns a levantarem a tese de que só a partir dos 7 anos de idade você tinha uma pessoa com uma alma infundida. E o que fez a igreja mudar de ideia? Por que hoje se defende a vida desde a concepção na igreja? É uma questão religiosa, estritamente? Não, é claro que tem o aspecto religioso. Né? Por isso que a igreja também defende a vida só por causa da ciência? Não, tem a questão religiosa. Então, claro que tem. Mas o que fez essa virada foi o desenvolvimento da genética e da embriologia, que demonstrou que os grandes doutores da igreja estavam errados. E aí falou assim, não, a vida ela existe desde a concepção. O que provou que a vida existe desde a concepção foi a moderna embriologia e a moderna genética. O que prova que o ovo, ele já é um indivíduo separado da mãe e do pai, embora esteja dentro da mãe, é a genética. Ele tem um código genético diverso. Antes disso não se sabia disso. Né? Então, ao contrário, quem atua de maneira obscurantista é quem não quer reconhecer essas descobertas científicas da genética e da embriologia. Percebe? Então, distorce-se, né, a realidade. Né? Verdade. Eu estava esquecendo. E aí você estava falando do negócio da vontade. E aí, qual é o critério, então, que acaba se colocando no lugar da ciência e da razão? Da verdade. Né? Eu vejo algo e o que está na minha consciência corresponde com a coisa que se apresenta a mim, com o objeto, com a ideia que se apresenta a mim. Né? Então, isso daí é apenas conhecer a verdade e a realidade. Então, o que se coloca no lugar disso? A vontade. Aí eu digo assim, só é vida humana a partir do momento que a mulher diz o seguinte, eu quero ter o filho. Não é só a mulher e o pai. Porque muitas mulheres, elas são forçadas a abortar porque o homem quer. É o sujeito que é casado e não quer assumir o filho. E a mulher vai lá abortar. Ela, na verdade, ela não queria, não. Mas é a vontade do outro. Né? Tem até um outro livro do Marlon de Rosa e de uma outra autora, que eu não me lembro, é uma médica, que se chama Abortos Forçados, e narra esse aspecto. O empregador que acaba forçando a mulher a abortar. Ela não queria abortar. Mas aí ele põe um monte de empecilhos e ela acaba abortando. Que ela não vai ter uma promoção, etc. Então isso não é agir livremente. Né? Mas então, acaba que fica essa vontade é que vai dizer, eu quero o filho. Bom, então ele é um ser humano. Eu não quero. Então não é. Não se observa a realidade ontológica daquele ser. Quer dizer, ele é um ser humano em si? Sem dúvida que é. Né?